Olá, esse é o canal Crochê Love. Se você não me conhece, sou a Leti, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos fazer aqui esse caldeirão pro Dia das Bruxas, né? O Halloween tá chegando, mas serve também se você for fazer alguma decoração aí que tenha a ver com bruxinhas ou pro próprio Halloween. Eu fiz ele assim com esse caldeirão, como se fosse esse chapéuzinho aqui, como se fosse uma tampa. Se você quiser fazer só decorativo, você pode encher assim com fibra, né? Pode até colar ou costurar aqui para ficar preso. Ou você pode colocar docinhos, né? Pode colocar M&M's, amendoim, balinhas, coisas que pode ficar aqui de decoração numa mesa. E aí, depois, quando você quiser pegar, é só você tirar aqui o chapéuzinho, pegar a balinha e depois cobrir novamente. Então, é uma receitinha simples, mas é uma receitinha interessante, né? Muita gente aqui no Brasil não comemora essa data. Eu gosto, acho legal, assim, divertido o contexto da decoração, né? Então, eu já tenho aqui no canal uma abóbora chaveiro, vou deixar aqui no card para você conferir depois. E aí, para complementar, eu trouxe também aqui esse caldeirão super fofo, né? Para você fazer aí sua decoração também. Então, já curte o vídeo, já se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha aí com outras pessoas que gostam do tema de Halloween ou com outras pessoas que também fazem amigurumi que gostam de peças assim, tá bom? Aí eu vou deixar todo o material que eu utilizei aqui na descrição, tá? Eu usei o fio amigurumi e aí eu vou deixar descrito aqui embaixo as cores que eu utilizei, o tamanho dos olhinhos, tá bom? Pra ficar tudo certinho e eu não esquecer nada aqui, como sempre falo. Tá, então vai na descrição do vídeo se você quiser fazer com as mesmas cores, mas as cores você que decide. Você pode fazer o caldeirão pretinho, né, o chapeuzinho assim, roxo. Eu fiz nessa cor porque fica até mais fácil de visualizar aqui no vídeo, né? Mas o preto com roxo também fica legal, preto com laranja. Então as cores aí você que decide, tá? Vai na descrição depois para ver depois certinho as que eu utilizei aqui. Então vamos para o vídeo? Vamos iniciar aqui fazendo o chapeuzinho. Iniciamos com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho aqui o anel. Agora, nós vamos fazer da carreira 2 até a 10 apenas de ponto baixo em cada ponto de base. Então, eu vou fazer aqui minha marcação, fazer aqui com fiozinho mesmo. Se você tiver um marcador, utilize um marcador. Então, aqui o começo dessas carreirinhas aqui é meio chatinho, né? Porque vai ficar pequenininho. Mas eu vou fazer aqui apenas de ponto baixo em cada ponto de base. Ela vai começar a virar, a gente dá uma ajudinha aqui pra ela ir pro outro lado, né? Assim. E eu continuo trabalhando assim, apenas de ponto baixo em cada ponto de base. Então, eu vou fazer aqui, e assim que eu finalizar, eu retorno. Fiz aqui, ó, da carreira 2 até a 10, apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui em cada carreira com 6 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 11, onde faremos um ponto baixo e um aumento por 3 vezes, que seria por toda a carreira, né? Então, eu faço aqui um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Para finalizar aqui mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. Então, nessa carreira aqui, de número 11, nós ficamos com 9 pontos baixos. Agora, vamos fazer a carreira número 12, onde faremos apenas ponto baixo aqui em cada ponto de base,
continuando aqui na carreira com 9 pontos baixos. Então, você faz aí sua marcação, se você quiser. Eu vou contar aqui, porque como tá pequenininho é meio chato aqui. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui na carreira número 12, ficamos com 9 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 13, onde faremos 2 pontos baixos e um aumento, ficando aqui no total dessa carreira com 12 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação e vou fazer aqui 1, 2 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer aqui por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 13 com 12 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 14, onde faremos apenas pontos baixos em cada ponto de base, continuando aqui na carreira com 12 pontos baixos. Então, eu já fiz aqui minha marcação e vou fazer aqui ponto baixo por toda a carreira. Vou fazer aqui e assim que eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira 14 com 12 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 15, onde eu vou fazer aqui minha marcação e vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui dessa forma por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 15, de 3 pontos baixos e um aumento, e eu fiquei no total daqui da carreira com 15 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira 16, onde eu vou fazer apenas ponto baixo em cada ponto de base. Então, eu faço aqui minha marcação e faço aqui ponto baixo por toda a carreira, continuando com 15 pontos baixos. Eu vou dar a volta aqui e assim que eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 16 com 15 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira 17, onde faremos 4 pontos baixos e um aumento, ficando no total da carreira com 18 pontos baixos. Vou fazer aqui minha marcação. Agora, já tá ficando um pouquinho mais aberto, fica mais fácil. Então, fiz aqui 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Vou fazer isso aqui por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira 17 com 18 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 18, onde vou fazer ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui com 18 pontos baixos. Então, eu já fiz aqui minha marcação e vou dar a volta aqui em toda a carreira fazendo ponto baixo. Eu vou fazer o meu aqui e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 18 com 18 pontos baixos. Agora, vamos fazer aqui na carreira 19, 5 pontos baixos e um aumento. Então, fiz aqui minha marcação. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui por toda a carreira, ficando com 21 pontos baixos, e assim que eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 19, com 21 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 20, onde faremos ponto baixo em cada ponto de base, continuando na carreira com 21 pontos baixos. Então, eu fiz aqui minha marcação e agora eu vou fazer aqui minha carreira de pontos baixos. Assim que eu finalizar, eu retorno. Finalizei a carreira número 20, com 21 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira no 21, onde faremos 6 pontos baixos e um aumento, ficando com 24 pontos baixos. Então, eu fiz aqui minha marcação, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui dessa forma por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 21, com 24 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira 22, onde faremos 7 pontos baixos e um aumento, ficando com 27 pontos baixos no total aqui da carreira. Então, eu fiz aqui minha marcação e vou fazer 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui por toda a carreira e já retorno. Finalizei aqui a carreira 22 com 27 pontos baixos. Agora, vamos fazer a carreira 23, que será de 8 pontos baixos e um aumento, ficando no total da carreira com 30 pontos baixos. Então, eu fiz aqui minha marcação e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui por toda a carreira e já retorno. Finalizei aqui a carreira número 23 com 30 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira 24, onde faremos 5 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, ficando com 36 pontos baixos. Então, fiz aqui minha marcação, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira 24 com 36 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 25, onde faremos 6 pontos baixos e um aumento, ficando no total da carreira com 42 pontos baixos. Então, eu já fiz aqui minha marcação e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. Vou fazer isso aqui por toda a volta e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 25 com 42 pontos baixos. Agora, vamos fazer a carreira 26, que será de 7 pontos baixos e um aumento, ficando no total da carreira com 48 pontos baixos. Como nós já estamos aqui aumentando, né, a quantidade de repetições na carreira, o chapeuzinho aqui ele já vai começar a virar um pouquinho, tá bom? Então, deixa eu fazer aqui minha marcação e vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer aqui por toda a carreira e já retorno. Finalizei aqui a carreira 26 com 48 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira 27, onde faremos 8 pontos baixos e um aumento, ficando no total da carreira com 54 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e um aumento. Vou fazer isso aqui por toda a carreira e já retorno. Fiz aqui a carreira número 27 com 54 pontos baixos. Agora, na carreira número 28, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Então, eu fiz aqui minha marcação, que é para fazer aqui, deixar a aba dele maior, né, do chapeuzinho. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Então, eu vou fazer dessa forma aqui por toda a carreira e quando eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui a carreira 28, então, com um ponto baixo e um aumento aqui por toda a carreira, nós ficamos com 75 pontos baixos. E aí, dessa forma, ajuda aqui o chapeuzinho a virar, né, um pouco mais, ó. Essa parte aqui a gente amassa um pouquinho aqui, para ficar pontinha. Se você quiser, você pode até prender aqui com uma colinha ou com um pontinho aqui, mas o meu aqui é só como o fio é mais durinho, o amigurumi, é só apertar um pouquinho que ele ganha forma aqui e fica do jeitinho aqui que a gente colocar, tá? Porque aqui vai ser a tampinha ali do nosso caldeirão. Então, nós vamos agora fazer a última carreirinha. Agora, na carreira número 29, nós vamos fazer ponto caranguejo. Então, se você quiser, você pode até alterar a cor, se você quiser fazer a bordinha com outra cor, né? Eu vou fazer ela toda no mesmo tom. Deixa eu tirar aqui a marcação. Então, para fazer o ponto caranguejo, eu aproximei aqui um pouquinho mais. Tem gente que já conhece, mas tem gente que não, né? Então, eu vou fazer aqui no ponto seguinte, para
antes de fazer o ponto caranguejo, um ponto baixíssimo, tá? Só para diminuir um pouco esse degrau que fica aqui. E agora, nós vamos voltar aqui, trabalhando ao contrário. Então, vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Vou vir aqui no ponto de trás, sim. Pegar o fio, trazer aqui pra frente e fazer como se fosse um ponto baixo, né? Passando o fio pelas duas alcinhas. Mais uma vez, deixa eu ver se dá pra aproximar mais. Aproximei mais um pouco. Então, eu vou vir aqui, ó, no ponto de trás, no ponto seguinte, vou passar a agulha, pegar o fio, vou ficar com duas alcinhas aqui, ó, ele vai ficar até meio que um por cima do outro. E aí, eu venho, eu passo o fio por essas duas alcinhas. Mais uma vez, venho aqui no ponto de trás, insiro a agulha, pego o fio, trago pra frente. E aí, ele vem meio assim, um em cima do outro, né? Que é o que faz o efeito. E passa agora o fio por essas duas alcinhas. E aí, quanto mais eu fizer, mais eu vou conseguindo ver aqui o formato dessa bordinha, ó. Então, é um pontinho que dá um acabamento legal na peça. Então, vou fazer um pouquinho aqui, só para vocês verem como que vai ficar. Então, acho que já dá pra ver aqui, né? Fica com esse efeito aqui, com a bordinha mais grossinha. Então, vou fazer dessa forma, voltando aqui por toda a carreira. E quando eu chegar aqui no finalzinho, que seria o início, eu retorno para finalizarmos aqui o chapeuzinho. Cheguei aqui, ó, um pontinho antes de finalizar. Então, venho, faço aqui o último pontinho caranguejo. E agora, bem no último mesmo, eu vou cortar o fio. E vou aqui, com a agulha de tapeceiro, fazer aqui o acabamento. Então, vou vir aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Bem onde a gente começou aqui, ó. Fecho. Ele ainda fica aparecendo este pequeno degrau aqui, porque nós trabalhamos de forma circular, né? Então, eu venho aqui embaixo, faço uma laçadinha para prender este ponto, pode ser um ou dois nozinhos aqui, prendendo essa parte da alcinha aqui das abas mesmo. E agora, eu passo o fio aqui por alguns pontinhos aqui por dentro, tomando cuidado para não sair do outro lado. Corto o excesso. E aqui o chapeuzinho do nosso caldeirão já está prontinho, ó. Você continua dando uma amassadinha aí que ele vai ganhando a forminha aqui, tá bom? Então, ficou dessa forma aqui, com este acabamento aqui do ponto caranguejo. Então, o chapeuzinho aqui do nosso caldeirão já está finalizado. Vamos iniciar agora aqui o nosso caldeirão. Estou aqui com outra cor de fio. Vamos iniciar com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar aqui. Agora, vamos para a carreira número 2, onde nós vamos fazer 6 aumentos, ficando no total da carreira com 12 pontos baixos. Então, vou fazer aqui o meu primeiro aumento. Já vou prender neste fio aqui embaixo, segundo aumento. Terceiro. Quarto.
quinto, sexto aumento. Então, aqui na carreira número 2, nós ficamos com 12 pontos baixos. Agora, na carreira número 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, ficando no total da carreira com 18 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui minha marcação e vou fazer aqui um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Um ponto baixo e um aumento. Vou fazer aqui por toda a volta e assim que eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 3, com 18 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 4, onde faremos 2 pontos baixos e um aumento, ficando no total da carreira com 24 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui minha marcação e vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 4, com 24 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 5, onde vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, ficando no total da carreira com 30 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação e vou fazer 2, 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer dessa forma aqui por toda a carreira e já retorno. Finalizei aqui a carreira número 5, com 30 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 6, onde vou fazer 4 pontos baixos e um aumento, ficando no total da carreira com 36 pontos baixos. Então, eu fiz aqui a minha marcação e vou fazer aqui 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 6, com 36 pontos baixos. Vamos fazer agora a carreira número 7, onde faremos 5 pontos baixos e um aumento, ficando no total da carreira com 42 pontos baixos. Então, eu fiz aqui minha marcação e vou fazer 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim, dessa forma, por toda a carreira e já retorno. Finalizei aqui a carreira número 7, com 42 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 8, que será de 6 pontos baixos e um aumento, ficando no total da carreira com 48 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui minha marcação e vou fazer 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar, eu retorno. Finalizei a carreira número 8, com 48 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 9, onde nós faremos 7 pontos baixos e um aumento, ficando no total da carreira com 54 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação e vou fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui por toda a carreira e já retorno. Finalizei aqui a carreira número 9, com 54 pontos baixos. Agora, eu vou fazer da carreira 10 até a 14, apenas de ponto baixo em cada ponto de base. Então, vou fazer aqui minha marcação e vou fazer aqui as minhas carreiras. Então, assim que eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui da carreira 10 até a 14, apenas de ponto baixo em cada ponto de base. Agora, vamos para a carreira número 15, onde nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição, ficando no total da carreira com 48 pontos baixos. Então, vou fazer aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer aqui por toda a carreira e quando eu finalizar, eu retorno. Finalizei a carreira número 15, com 48 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 16, onde eu vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, ficando no total da carreira com 42 pontos baixos. Então, eu já fiz aqui minha marcação e vou fazer 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição.
Vou fazer aqui por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 16 com 42 pontos baixos. Vamos para a carreira número 17, onde faremos 5 pontos baixos e uma diminuição, ficando no total da carreira com 36 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer dessa forma por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 17 com 36 pontos baixos, agora vamos fazer a carreira número 18. Carreira número 18 nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, ficando no total da carreira com 30 pontos baixos. Então, eu fiz aqui minha marcação e vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer aqui por toda a volta e quando eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 18 com 30 pontos baixos. Antes de continuarmos aqui, eu já vou colocar aqui os olhinhos com trava de segurança. Se você não quiser usar os olhinhos, você pode fazer com o próprio fio, tá bom? Então, os olhinhos eu vou colocar entre as carreiras 11 e 12. Então, aqui, vou começar a contar aqui de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, vou colocar aqui, entre as carreiras 11 e 12, esse aqui é o olhinho que eu tô usando, é o de 7 milímetros, mas para esse tamanho aqui, você pode usar até um de 9 também. E vou colocar aqui 6 pontos baixos entre eles, mas isso daqui tudo é opcional, se você quiser colocar o olhinho mais para cima ou mais para baixo, se quiser deixar um espaço maior ou menor aqui entre eles, aqui você pode escolher que não vai influenciar no final aqui da peça, tá? Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos entre eles. Quero deixar um pouquinho mais próximo. E agora, eu vou fazer aqui o detalhezinho nos olhinhos com fio, antes de colocar a travinha aqui de segurança. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar o fiozinho branco daqui até aqui em cima, para fazer aquele contorninho no olho branquinho. Só para colocar antes de colocar a fibra, a travinha para facilitar. Eu deixo um fiozinho aqui para depois amarrar. Então, eu venho daqui até aqui em cima. Bem assim, lateralmente, ó. Aí, agora que já tá aqui, eu vou vir aqui pro outro lado. Também vou vir aqui de cima. Pode ser de cima ou de baixo, você escolhe. Vou vir aqui de cima. Vim de cima demais. Deixa eu ver aqui. Não, tá ok. E aí, eu passo aqui pra baixo. E agora que ficou aqui, já fica mais fácil. Ele tá soltinho, tá? Eu não prendi nada ainda, não. Agora, eu vou prender aqui os olhinhos, porque aí não vai me atrapalhar o fio que eu deixei aqui, pra passar o fio aqui pela travinha. Se quiser, você pode usar também com o próprio fio, tá? Fazer o olhinho com fio. Aí, agora que está presinho, aí sim eu dou uma arrumadinha aqui no fio, puxo, pra ficar mais certinho. Consigo até prender um pouquinho aqui de baixo, né, da travinha. Aí, eu venho aqui e dou um nozinho aqui por dentro, ó.
pego aqui o fio, ó, igual quando nós vamos finalizar o amigurumi normal para prender. Então, faço uns nozinhos aqui. Corto deixando um pouquinho, não corto até o final. E aí, eu faço a mesma coisa aqui no início, ó, com o primeiro fio que a gente fez. Eu passo aqui uma, duas vezes para prender aqui este fio. Eu deixei um pouquinho curto ainda aqui. Passo aqui por dentro. Corto, aí se você quiser, você pode passar até um pouquinho de cola aqui, nessa parte daqui do fiozinho para ficar mais preso. E se você não quiser também que fique essas pontas aqui dos olhinhos, você pode colocar fogo e apertar assim, porque aí ele amassa, tá? Aí evita de ficar pino aqui pra fora. Aí ficou assim, ó. E aí, eu faço um fiozinho preto aqui na parte de cima. Assim. Desse jeito, aí você faz a mesma coisa aqui do outro lado. Aí, você prende aqui por dentro, igual o outro. Dando uns nozinhos aqui. E depois, você pode passar uma colinha pra ficar mais seguro. Então, você faz isso desse lado e do outro, tá? Eu não vou fazer aqui de novo pra não ficar demorado. E aí, ele fica assim. Vamos continuar aqui. Agora que já fizemos aqui a parte dos olhinhos, vamos voltar aqui para a carreira número 19. Na carreira número 19, nós vamos fazer apenas ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui na carreira com 30 pontos baixos. Então, vou fazer aqui a minha carreirinha apenas de pontos baixos em cada ponto de base. E quando eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui a carreira 19 com 30 pontos baixos. Então, vamos agora fazer a carreira número 20, que é a última carreirinha aqui do caldeirão, onde nós vamos trabalhar com meios pontos altos. Nós vamos fazer 4 meio pontos altos e um aumento de meio ponto alto por toda a carreira. Então, vou tirar aqui a marcação que eu não vou precisar mais. Então, eu vou vir aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4 meio pontos altos e um aumento de meio ponto alto. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4 meio pontos altos, agora mais um aumento de meio ponto alto. Então, vou fazer isso daqui por toda a volta, porque ele vai ajudar a dar essa voltinha aqui no caldeirão e fazer como se fosse um acabamento. Então, vou fazer aqui, continuar com 4 meios pontos altos e um aumento e já retorno. Finalizei aqui os 4 meio pontos altos com um aumento de meio ponto alto por toda a carreira. Agora, eu vou cortar aqui o fio. Eu dou uma viradinha aqui na borda. Pra dar esse efeito aqui do caldeirão, a bordinha, ó. E aqui agora eu vou fazer o arremate. Pegando aqui, pontinho, pulando um ponto, pegando da frente, para fazer o ponto invisível e entrando novamente aqui, onde o fio está saindo. Dou uma puxadinha, agora eu venho aqui na parte de dentro e dou aquele nozinho para prender aqui. Este fio. E eu vou passar por dentro de alguns pontinhos, mas eu vou passar aqui deste outro lado, que é onde vai ficar dobradinho.
cortar o excesso. E a parte do caldeirão aqui tá quase prontinho, agora vamos fazer a parte aqui dos pezinhos dele, né? Que é pra ajudar a aparecer mais o caldeirão. Para essa parte do pezinho, nós vamos fazer aqui, ó, deixa eu pegar esse outro aqui, 3 pezinhos pra ficar assim. Então, eu vou iniciar aqui com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar aqui. Agora, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, ficando no total com 9 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo, no seguinte, um aumento. Um ponto baixo, no seguinte, um aumento. E para finalizar aqui a carreira, um ponto baixo e um aumento. No total dessa carreira aqui, eu fico com 9 pontos baixos. Então, já vou dar uma viradinha aqui, porque ele começa a inclinar. Aí, agora, eu vou fazer mais uma carreirinha apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui com 9 pontos baixos. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Vou cortar o fio, deixando uma quantidade, porque nós vamos costurar essa parte ali na parte de baixo do caldeirão. Eu vou fazer aqui só aquele acabamento aqui. Ó, pulando este ponto seguinte, no próximo eu insiro aqui o fio. E volto aqui para aquele mesmo pontinho que estava saindo. Então, eu passo lá para dentro, depois eu volto aqui para fora só para facilitar a parte aqui da costura. Então, ele fica assim, ó. Então, eu vou fazer mais 2 pra gente poder costurar lá no caldeirão. Já volto. Finalizei aqui, fiz mais os outros 2, né, que estavam faltando. Agora, vamos costurar aqui no caldeirão. A medição aqui para colocar esses pezinhos, eu coloco da seguinte forma. Ó, eu conto aqui de baixo, 1, 2, 3, eu coloco a partir aqui da carreirinha número 4, tá? E aí, pra ficar mais, eu coloco pra ficar mais ou menos de forma triangular. Então, eu vou pôr uma aqui. Se você quiser, você pode encher aqui também, tá? Com fibra. Pra mim, ficou bem durinho aqui, ó. Quando eu costurar, vai ficar durinho por causa do que o amigurumi é mais duro o fio, né? Então, eu não vou colocar não, mas se você quiser, você pode pôr sim enchimento. Então, vou fazer aqui só uma base, 1, 2, 3, 4, de onde colocar mais ou menos, para vocês terem noção. 1, 2, 3, 4, a partir daqui. E aqui, eu tento colocar mais ou menos aqui na mesma direçãozinha aqui dos olhos, ó. Essa parte da frente, pra ficar esses 2 assim. E o de trás aqui, eu tento colocar mais ou menos no meio, onde que seria pra formar aqui um triângulo, tá? E aqui no meio, você escolhe, né? Se você quiser, você pode colocar uma fibra, ou você pode colocar aqui um papel de seda, um papel manteiga, alguma coisa, até um filme plástico, né? E pode encher de balinhas, de docinhos, confetes, né? Porque aí protege também a peça aqui, para não sujar.
Então, eu vou encher aqui com a fibra, só para mostrar como que pode ser feito. Porque com a fibra ele fica mais estruturado, tá? E até fica bom até para você conseguir visualizar, para poder colocar os pezinhos para encher, para costurar, desculpa. Ó, eu enchi aqui para ter a noção, né, de como que pode ficar. Aqui até cabe mais um pouquinho de fibra, mas aí depois eu coloco. Mas a minha intenção, no meu caso, eu quero colocar confetes, né, docinhos, tipo aqueles M&M's. E aí, assim, com ele cheinho, fica mais fácil de visualizar aqui aonde você pode costurar. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou colocar aqui a partir da carreirinha número 4. E aí, eu vejo aqui se tá certinho, aonde eu quero, né? Eu vou dar preferência de deixar esses dois aqui, assim, na frente e o último sozinho aqui atrás. De preferência, se ficar em forma triangular, melhor, né? Que ele fica mais apoiadinho. Então, aqui, agora, é só costurar aonde foi marcado aqui. Então, a costura eu venho aqui de baixo mesmo, aqui, ó, que é da carreirinha número 4, pra mim não me perder. Então, eu pego aqui na alcinha do caldeirão e pego aqui nas alcinhas do pezinho aqui. Só me atentar a sempre que eu for fazendo a costura, eu estar olhando para ver se ele tá posicionado certinho. Aqui. E aí, como eu disse, se você quiser que fique mais durinho aqui esse pezinho, é só colocar um pouquinho de fibra. Pego aqui na alcinha aqui do pezinho e venho aqui no pontinho do caldeirão. Vejo se está ficando ok, sempre olhando, né, costura. A gente tem que ir costurando e observando. Peguei aqui na alcinha do caldeirão. Vou tirar aqui, ó. Pezinho aqui na alcinha do caldeirão. E a última aqui. Costurei. Agora, eu venho no último aqui, passo no pontinho aqui de trás, pra trás, pro lado. Vou fazer aquela laçadinha aqui no pontinho pra prender este fio. E aí, passo aqui por nos pontinhos, tentando pegar bem quase aqui perto do ponto mesmo, porque aqui, no caso, esse daqui está com fibra, né? Mas se eu for colocar docinho, eu não vou colocar fibra, então eu só vou forrar aqui dentro, ou com um filme plástico, ou com papel manteiga, o que você preferir, né? Então, eu não passo o fio aqui muito por dentro da fibra. Então, você pode também colocar a fibra só para costurar aqui os pezinhos, depois que tiver tudo costuradinho, que fica mais fácil, né, até com a fibra para ficar assim mais arredondado. Aí, você pode tirar o enchimento e colocar o docinho aí da sua preferência. Então, já costurei esse daqui, agora eu vou costurar esses outros que é da mesma forma, e assim que eu finalizar eu já retorno. Costurei aqui, ó, os pezinhos do nosso caldeirão. Está finalizado. E aí, eu enchi mais um pouquinho aqui para ficar mais estufadinho, né? Se você quiser deixar assim, como eu disse, se você quiser colocar um docinho. E aqui tá o chapéuzinho do nosso caldeirão. Então, se você quiser também deixar mais fixo, você pode costurar aqui na boquinha, assim, né? Ou até passar uma cola aqui e depois costurar, porque aí ele fica assim, dessa forma, fixo.
Mas aí, se você for deixar, que nem eu falei, que eu quero deixar com docinhos dentro, então o chapeuzinho aqui, ele fica servindo como se fosse uma tampinha, né? Você deixa lá em cima da mesa, coloca algum docinho lá dentro e quando quiser pegar, só abrir e fechar depois novamente. Aqui só uma proteção para não ficar totalmente descoberto, né? Mas é uma ideia interessante para você decorar aí uma mesa, né, de Halloween nessa época, ou se você vai fazer alguma festa que tem algum tema de bruxinhas também, pode ser utilizado. Então é isso. Essa aqui foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso caldeirão aqui da bruxa fofo, né? Esse daqui com a intenção de fazer com os olhinhos assim, é porque deixa a peça mais fofinha. Então já curte aqui o vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, vai lá ver os meus outros vídeos que eu tenho aqui no canal, com pecinhas também bem fofas, decorativas aí para você poder utilizar. Tem um chaveirinho de abóbora, se você quiser fazer parzinho aqui com este caldeirão também. Me segue lá também no Instagram, crochelove.oficial, vou colocar fotinho aqui dele lá no Instagram, desse caldeirão, e vou colocar a receitinha também escrita, tá bom? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem. Tchau, tchau.